Lauan. Vamos para o sermão, meus irmãos. Abre comigo sua Bíblia em Mateus 5. Eu quero dar continuidade ao que nós falamos aqui juntamente no domingo retrasado. Se você pode se recordar, domingo retrasado falamos um pouco sobre sermos o sal da terra. Dentro do sermão da montanha ali, o Senhor Jesus, Como eu vou explicar um pouquinho do contexto do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, no início de Mateus 5 ali, as Escrituras vão nos dizer que o Senhor sobe a montanha e Ele, como quem se assenta, começa a ensinar os seus. O Senhor Jesus, pré ali em Mateus 5, Ele está com a multidão, ele alimenta a multidão, Ele realiza milagres, a sua fama percorre toda a Judéia. Mas de alguma maneira o Senhor Jesus, Ele dá como um pause ali no que Ele está fazendo, o que é muito bom, e Ele sobe a montanha para, como quem se assenta, ensinar os seus. Então nós temos ali, no início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, meus irmãos, se vocês podem se recordar, nós falamos muito sobre isso no ano passado, e como eu falei semana retrasada, eu quero enfatizar bastante o Sermão do Monte para nós nesses dias, meus irmãos. Eu creio de todo o meu coração que há uma ênfase do Senhor sobre nós, especificamente como Igreja Lauan São Paulo, em cima do Sermão do Monte. Então, eu creio que ainda nós vamos nos debruçar muito em cima de Mateus 5, 6, 7. Você está animado para isso? Então eu quero dar continuidade aqui. Nós falamos sobre Mateus 5, 13, sermos sal da terra, e hoje eu quero falar sobre Mateus 5, 14 e 15, vamos ler juntamente aí, palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Eu vou ler novamente. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na sua casa. Bem, meus irmãos, eu quero, como eu já falei, se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu diria a igreja como fonte de luz. Se nós falamos sobre a igreja como aquela que é o sal da terra, hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja como a luz do mundo. Lembrando que temos falado nesses dias, o Sermão do Monte, meus irmãos, é como um contraste. O Senhor Jesus está contrastando a filosofia desse mundo, a filosofia dessa era, com a filosofia de uma era vindoura. Então não é de se espantar quando nós pensamos nesse contraste, que ao subir a montanha, o Senhor Jesus vira para os seus e fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Em um contexto onde os filósofos diziam que você precisava ser grande, que o ser humano precisava aparecer, o ser humano precisava ser cheio, o Senhor Jesus, no seu primeiro conselho, na verdade, na sua primeira diretiva, Ele vira para os seus e fala: você precisa ser pobre, você precisa ser humilde. A primeira diretiva do sermão, meus irmãos, é um contraste claro com a diretiva nesse mundo. Então, o mundo há um curso, o curso do mundo corre em uma direção, e não era diferente no tempo de Jesus. Então, assim como o Senhor tem uma história, tem um enredo para nós, um drama para nós, o homem em sua queda, há um enredo muito triste, há um curso muito triste indo em uma direção contrária. Então não era diferente no tempo de Jesus, os filósofos falando: sejam grandes, e eu não estou falando contra a filosofia, mas há uma diretiva dessa era: seja grande, seja relevante, seja bom, seja cheio. E o Senhor Jesus ele vai em uma outra diretiva: seja pobre, seja humilde, se esvazie, não considere. Então, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer, eu sei que eu sou um tanto exaustivo nisso, mas nós precisamos entender que se nós queremos entender, compreender o Sermão do Monte, nós precisamos olhá-lo como um contraste para essa era. O Sermão da Montanha é um contraste bem definido.
Um sermão um tanto difícil de viver, eu diria impossível vivê-lo em sua plenitude, mas mesmo assim, à igreja do Senhor foi dada a vocação de segui-lo o mais fiel que podemos. Então, meus irmãos, nós aceitamos o desafio de olhar para esse sermão e aceitar esse contraste. E não seria diferente aqui quando o Senhor, Ele olha para os seus ali, no espírito de Mateus 5, 3, 4, 5, nas bem-aventuranças, o Senhor vira e fala: vocês são a luz do mundo. Parece um tanto louco, né? Porque o Senhor Jesus fala: bem-aventurados que choram, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pobres de espírito. E do nada Ele vira para os seus e fala: uau, vocês são a luz do mundo. Vocês que são pobres de espírito, mais que felizes, vocês são o sal da terra. Vocês mesmos, aqueles que choram, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são pacificadores, sim, vocês são a luz do mundo. Meus irmãos, eu quero que nós como igreja possamos compreender cada vez mais que a nós foi dado, mesmo sendo pequenos homens, foi dada a vocação de iluminar uma cidade. Com isso eu quero entrar no meu primeiro ponto aqui. Abre comigo em 1 Timóteo 3,14. Primeiro ponto que eu quero falar, meus irmãos, é sobre a importância da igreja. Sem a igreja só há escuridão em uma sociedade. O Senhor Jesus, Ele não virou para os filósofos e falaram: olha como vocês são inteligentes, vocês são a luz do mundo. Ou Ele não olhou os mais eruditos e falou: nossa, vocês são a luz do mundo. Não, o Senhor Jesus virou para os seus. Haviam ali homens de diversos contextos, haviam ali homens de diversas escolas de vida, do menor ao maior, segundo o olhar do homem. O Senhor não fez acepção naquele discipulado. Ele não falou: olha só, essa banda aqui que é mais espertinha, vocês são a luz do mundo. Não, o Senhor Jesus olhou para todos e falou: vocês. Há o termo vós bem explícito aqui. O Senhor Jesus não falou assim: Pedro, você ilumina eles. Ele disse: todos vocês. Esse vós aqui inclui um coletivo. Você está abrindo em 1 Timóteo 3? Vamos ler. 1 Timóteo 3, versículo 14 diz assim: escrevo estas coisas a você, esperando. Isso aqui, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, seu filho na fé. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a procedência, sobre, na verdade, o que é a casa de Deus. Ele fala assim, você, Timóteo, você sabe como proceder na casa de Deus, vírgula, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Meus irmãos, como o final do versículo 15 de 1 Timóteo 3 me enche de expectativa. Porque o apóstolo Paulo aqui deixa muito claro na sua carta, mesmo aquela igreja tendo dificuldades, mesmo aquela igreja tendo defeitos, mesmo aquela igreja tendo talvez homens e mulheres que socialmente não daríamos nada, mesmo assim as escrituras nos deixam claro que não apenas aquele contexto, mas o contexto da igreja, estamos falando sobre a casa do Deus vivo, e essa casa é coluna e fundamento da verdade. Meus irmãos, assim como lemos em Mateus 5, estamos lendo agora em 1 Timóteo 3, isso nos enche de expectativa e isso nos enche de responsabilidade sobre a incumbência da igreja perante a sociedade, perante as nações. Eu sei que isso pode soar um tanto clichê e um tanto óbvio, mas, meus irmãos, a igreja é a luz do mundo. A igreja foi escolhida por Deus. Deus podia ter escolhido anjos, Deus podia ter escolhido algumas pessoas, alguns recortes da sociedade, mas Deus escolheu
um povo muito colorido, um povo de diversas tribos, línguas e nações, porque com o seu sangue o Senhor comprou para Deus homens de diversos contextos, tribos, línguas e nações, e desse povo tão multiétnico, desse povo tão plural, o Senhor escolheu: esse povo vai ser minha luz. Ser luz de Deus, meus irmãos, não se trata sobre o que você pode fazer, mas se trata de quem você é. A luz do mundo não se fala tanto sobre a sua capacidade de iluminar. A luz do mundo fala muito mais sobre quem você se tornou. Então, quando estamos em Deus, não tem como, você é a luz do mundo. Se você é a igreja do Senhor, você é a luz do mundo. Você não consegue, é o que o Senhor Jesus fala, não se pode esconder. É impossível. Você não consegue fugir da sua vocação. Você não consegue fugir do que Deus te chamou para ser. É impossível, não se pode. Isso me lembra muito, meus irmãos, Atos 4, versículos 19, 20, 21 ali, onde Pedro e João, eles viram para os saduceus, e os saduceus estão incomodados com essa luz. Os saduceus estão incomodados porque os apóstolos estão ali realizando milagres, realizando sinais. E os saduceus, os capitães do templo, viram para os apóstolos e falam: para com isso. E ali os apóstolos, com muita intrepidez, eles levantam e falam assim: nós não podemos deixar de anunciar o que vimos e ouvimos. É impossível. Então, meus irmãos, a diretiva apostólica aqui em Atos 4 nos ensina que não é sobre uma força para ser uma luz, mas é aceitar: eu sou luz, eu não consigo não ser. Eu preciso aceitar, é de graça, o Senhor me fez. Eu não consigo fugir da minha incumbência de ser luz para São Paulo, de ser luz para as nações, de ser luz para o Brasil. Isso não é, meus irmãos, se nós falássemos o contrário, seria falsa modéstia da igreja. Se a igreja falasse assim: não, nós não somos nada, nós somos apenas uma poeirinha, nós somos apenas pessoas que nem não quero nada. Meus irmãos, não foi eu que virei para a Igreja One e falei: Igreja One, você é a luz. Foi o próprio Senhor que virou para a sua igreja e falou: vocês são luz. Então, meus irmãos, nós precisamos tirar essa falsa humildade da boca da igreja. Nós precisamos bater no peito e falar: eu vou iluminar. Eu vou iluminar minha cidade. Eu vou iluminar minha família. Eu vou iluminar minha empresa. Eu vou iluminar o meu bairro. Não é porque você é um evangelista, é porque você é um discípulo. O chamamento de ser luz para as nações não recai sobre os missionários. O chamamento de ser luz para as nações recai sobre a igreja. E se você é a igreja, você não consegue fugir do seu chamamento. Se você é a igreja, você não consegue ser como uma lâmpada queimada. Então nós não podemos deixar de anunciar o que vimos e ouvimos. Ó, que privilégio, meus irmãos. O próprio Senhor, se você for ver o Evangelho segundo João ali, logo no início fica muito claro que o Senhor é a luz, Deus é a luz, e Cristo é a luz que ilumina os homens. Isso é muito sério quando nós pensamos. O próprio João, quando ele vai falar do Senhor Jesus, ele fala: você é a luz. E quando aquela luz, ela chega no Sermão do Monte aqui, ela fala: você é a luz. A luz que ilumina a humanidade vira para a sua igreja e fala: vocês são luz. O Senhor Jesus chama a sua igreja com o mesmo nome que a Bíblia chama ele. As Escrituras, ao falarem de Deus, chamam Deus de luz. E Deus, a falar da sua igreja, chama ela de luz. Meus irmãos, só por isso nós precisaríamos chamar a responsabilidade. Isso é graça. E não merecíamos isso, mas é o que somos. Precisamos honrar o que Deus fala sobre nós. Porque se nós não honramos o que Deus fala sobre nós como igreja, nós estamos desobedecendo a Ele.
Imagina que você que é pai, vira para o seu filho e fala: faça isso, seja isso, e seu filho não faz isso, não é isso. Você ficaria um tanto desapontado? Você ficaria um tanto triste? Mesmo que seu filho deixasse de usufruir de um prazer, deixasse de usufruir de uma delícia, porque é como uma desobediência. Nós pensamos em desobediência muito na questão de pecado, mas desobediência, meus irmãos, nem sempre é só em direção a pecado. Pensamos em desobediência como cair na pornografia, mas desobediência também é não ser luz. Quando você não cai na pornografia, você está obedecendo. Mas se você não cai na pornografia, mas não ilumina uma cidade, você está em desobediência, porque você está indo contra o que o Senhor te chamou para ser. Nós, como igreja, meus irmãos, nós precisamos jogar o pecado para fora. Nós precisamos ter um santuário dedicado ao Senhor. Paulo vai falar isso em Efésios 2. Então jogamos o pecado para fora. Nós não estamos aqui apenas para arrumar pecados, nós estamos aqui para encontrar a nossa santa vocação diante do Senhor. Eu oro para que o Senhor minimize os pecados de uma igreja. Nós não nos assustamos com o seu pecado. Nós sabemos que a igreja é imperfeita. Nós sabemos que a igreja está caminhando para a glorificação. Então não me assusta quando um jovem ou até um casado de muitos anos, chega num gabinete e fala: Davi, Henrique, seja lá para quem, algum discipulador, eu caí em pornografia, eu caí em masturbação, ou eu roubei a minha empresa. Nós vamos orar por isso, nós vamos tratar isso, nós vamos ser éticos em tudo isso. Se você roubou, vá se reconciliar, vamos ver criminalmente como a gente lida com isso. Isso é a igreja, meus irmãos. A igreja lida com os erros, mas nós não estamos aqui apenas para lidar com erros. A igreja não é apenas um curativo da sociedade, a igreja é luz para a sociedade. Nós não viemos apenas para tratar as feridas da sociedade, isso é um dos aspectos. Nós falamos de ser sal da terra, nós conservamos a terra, nós curamos a terra, nós somos como o antisséptico dessa terra. Mas nós não somos apenas isso. Lloyd Jones vai dizer uma coisa muito importante. Ele fala assim: nós precisamos diferenciar o que é ser sal da terra e luz do mundo. Vocês estão comigo? Porque ser sal da terra, como falamos no sermão retrasado, quando falamos sobre ser sal da terra, falamos sobre um aspecto moral. Então nós temos um caráter escatológico, como nós falamos, então nós temos um testemunho apostólico, nos colocamos moralmente segundo o que o Senhor nos chamou. Então vamos roubar aqui? Não. Vamos lá zoar na noitada? Não, eu tenho esposa. Não faz sentido. Deus não me chama para isso. Isso tudo, meus irmãos, fala sobre um aspecto moral. E sim, precisamos ser sal da terra, precisamos conservar uma moral. A Bíblia nos ensina uma moral muito mais excelente. Mas, meus irmãos, a mesma Bíblia que nos chama para ser sal da terra, ou seja, ter uma capacidade moral, também nos chama para ser luz do mundo. E Lloyd Jones vai falar que, eu anotei aqui, ser sal da terra, eu estou parafraseando Lloyd Jones, ele fala assim: ser sal da terra envolve um caráter moral, mas ser luz do mundo envolve um espetáculo. Porque no aspecto de sal, a igreja conserva, a igreja preserva, a igreja está ali sustentando um aspecto. Então, enquanto o mundo está divorciando, nós nos mantemos fiéis. Enquanto o mundo está relativizando a opção sexual, nós nos mantemos nos padrões bíblicos. Enquanto o mundo está relativizando os costumes, nós nos mantemos nos que o Senhor nos ensinou. Então nós nos mantemos como sal da terra, nós nos mantemos tradicionais. As pessoas me perguntam: Davi, a igreja 1 é tradicional? Eu falo: aham. Por quê? Porque nós temos uma coisa bem tradicional para imitar. Eu sou tradicional. Meus irmãos, olha que coisa mais tradicional. Eu leio um livro de milhares de anos e eu falo: uau.
Que fresco. Então, como sal da terra, nos mantemos tradicionais, nos mantemos morais, segundo os padrões da Bíblia. Não moralista. Pior coisa, meus irmãos, é um sal da terra que tenta ser moralista. Ser sal da terra não é ser moralista. Ser sal da terra é ter uma moral. Ser sal da terra não é virar lá na sua empresa e falar assim: misericórdia, ainda bem que eu sou santo e você é ruim. Não, isso não é ser sal, não. Isso é ser moralista. Isso é se sentir superior ao outro. Isso é achar porque só porque Deus te encontrou você é melhor do que alguém. Isso não se parece com o sermão. Mas mesmo não sendo moralistas, mesmo sendo humildes, nos mantemos em uma moral. Isso é ser sal da terra. Mas meus irmãos, como diz Lloyd Jones, nós nos chamamos para manter uma moral, mas também o Senhor nos chamou para ser um espetáculo. Então, se ser sal fala sobre quem eu sou, ser luz fala do que isso envolve. Então, para ser luz desse mundo, meus irmãos, não tem como nós sermos passivos. Para sermos luz sobre São Paulo, a Cristiane fala sempre isso: uma cidade violenta precisa de uma igreja violenta. E não é violência criminal, não, vocês estão entendendo? É violência em Deus. Deixa eu falar uma coisa que o Dan falou em cima disso: a igreja precisa assumir sua responsabilidade. Ele falou assim, ele foi profetizar, ele falou que é opinião, profecia. Ele falou: minha opinião não é profecia. Eu falei assim: Dan, você falando é profecia. Brincadeira, mas ele falou assim: se a igreja vai bem, o Brasil vai bem. E se o Brasil vai bem, as nações vão bem. Ele repetiu, gente, isso assim, o final de semana inteiro. Se a igreja vai bem, o Brasil vai bem. E se o Brasil vai bem, as nações vão bem. E o que ele queria dizer com isso? O Brasil não vai bem se a política vai bem. O Brasil não vai bem se a economia vai bem. O Brasil não vai bem se a educação vai bem. Apesar de eu querer que tudo isso vá bem, eu não sou doido. Eu não quero pagar caro no arroz. As pessoas falaram assim: Davi, o retiro está caro, né? Eu falei: não, é muito dinheiro, eu sei. Mas está tudo caro, gente. Não é só a Igreja One que sofre. O Brasil está sofrendo. Assim, Davi, 500 e pouco, 600 e pouco no retiro é luta, né? Eu falei assim: é luta. Assim como seja ar na gasolina. Tudo é luta nesse Brasil, gente. O mundo já não maligno. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Assinado Jesus. O mundo é mau, gente. Mas nós não podemos terceirizar o que Deus nos chamou para ser, luz do mundo. Vocês estão aqui comigo? Então eu estou com o Dan aqui. Eu quero que o meu país vá bem, então eu oro pela igreja. Óbvio que eu oro pelas outras questões, mas principalmente pela igreja, porque nós não podemos terceirizar o que o Senhor nos pediu. O Senhor não olhou para os políticos, para a Sérgio e falou: vai, vocês são luz. Ele olhou para os seus. Meus irmãos, o Senhor olhou para um pescador e falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue te revelou isso. E eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Meus irmãos, Deus não escolheu um erudito de seu tempo, Ele escolheu um pescador. Talvez nós temos nos sentido muito como um pescador, mas nós precisamos olhar para Jesus. Se Ele chamou um tanto de pescador para ser luz, Ele vai fazer. Vocês estão comigo ainda? Abre comigo em Efésios 1. Tá legal até aqui, gente? Então falamos sobre a importância da igreja como a portadora da luz de Deus. Agora eu quero falar sobre você perder o medo de ser luz.
Porque talvez até entendamos isso da maneira corporativa. Então fala, Davi, eu estou contigo, a igreja que é luz. Agora eu quero falar assim, a igreja, mas eu quero falar de você. Porque muitas vezes nós queremos que a igreja seja luz, nós queremos que a igreja entre nas esferas, nós queremos que a igreja entre na esfera da política, na esfera da economia, sei lá da onde. Mas eu não estou falando só de uma maneira genérica, agora eu quero falar de você, eu quero falar de mim. Porque às vezes nós queremos empurrar a igreja para esse lugar, mas nós, de maneira individual, temos medo. Nós até queremos, vou falar da Igreja One, que a Igreja One assuma seu papel, assuma seu lugar, assuma suas entranhas em diversas áreas de São Paulo. Mas, meus irmãos, você é a Igreja One São Paulo. É quando você faz isso, é que a Igreja One está fazendo isso. Se nós somos 400, 500 pessoas, afiliadas aqui, membros, participantes. Então, muitas vezes a gente tem um pensamento genérico, nos escondemos na multidão e fala assim, não, 499 pessoas farão isso. Eu sou só uma pessoa. Meus irmãos, se 500 pessoas pensam igual, acabou a luz. Então, nós, de maneira individual, temos que chamar a responsabilidade, falar assim, eu sou luz. Então, vós sois luz do mundo, recai no eu sou luz do mundo. Eu quero ler Efésios 1, a partir do 18, fala assim, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Fala comigo, esperança da vocação. Qual é a riqueza da glória? Fala comigo, riqueza da glória. Da sua herança dos santos. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Presta atenção aqui, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, eu não quero expor esse texto agora, esse texto é muito rico e muito extenso, nós precisaríamos de Efésios 1, 2 para entender aqui, mas o que eu quero destacar de maneira simples nesse texto enquanto o Senhor, mediante as Escrituras, está exaltando Cristo, um Cristo que está sobre todos os principados, potestades, um Cristo que está à destra de Deus Pai, um Cristo que é muito superior a todas as crises que esse tempo já viu, que essa era já viu. No meio da exaltação a Cristo, o apóstolo Paulo, mediante o Espírito, fala, e a igreja? Então, mediante todo esse contraste do poder de Cristo e o poder desse tempo, há um nomezinho, uma pecinha que entra nesse contraste, que é igreja. Então, meus irmãos, quando nós rejeitamos o fato de sermos luz do mundo, estamos titubeando aonde essa pecinha está entrando, em qual parte nós estamos assumindo no teatro desse mundo. Meus irmãos, eu não quero ser luz, eu não quero ser relevante, eu não quero ser proveitoso, eu não quero ser significante, porque eu quero ser algo. Eu só quero definir de qual lado do drama eu estou. Quando eu falo assim, eu quero ser luz do mundo, quando você fala, eu quero ser luz no meu bairro, na minha família, na minha empresa, na minha cidade, você não está apenas querendo ser alguém, você está definindo de que lado do teatro você está. Você está definindo qual colete você põe. Time de Jesus ou time do mundo? Alguém joga futebol aqui? Só o Matos aqui. O único que riu do colete. Vocês estão felizes ainda, gente? É que eu estou escuro, né? Está escuro? Vocês estão me vendo? Não, né? Vocês querem que eu vá para ali?
assim, né? Eu tô vendo que vocês estão fazendo muita força, me ajuda aqui. Eu acho que eles vão prestar mais atenção ali, né, gente? Mas tá legal até aqui? Obrigado, meu amigo. Amo vocês, viu? E aí, gente que tá em casa? Ufa! Abre Mateus 5, vamos começar de novo, gente. Agora vocês vão ficar comigo, né? Tá ficando mais mil. Por que a gente é assim? Quando a gente não enxerga, a gente não escuta. Né? Para você dar ré no seu carro, você desliga a música. Que coisa engraçada, né? Abaixa aí, eu quero ver. Só eu ou você também? Agora vocês vão escutar melhor, né? Fala pro irmão que está do seu lado assim: depois eu te explico o que veio antes. Depois você escuta o podcast. Ai. Onde é que eu estava, gente? Perdendo o medo de ser luz, né? Então, meus irmãos, nós temos um poder coletivo, mas esse poder coletivo é a soma de uma responsabilidade individual. Nós não estamos disputando quem é mais luz aqui. Nós temos uma luz. Mas essa uma luz é quando cada um individualmente chama a responsabilidade para si. Então você precisa, como nós lemos em Efésios 1:18 aqui, você precisa definir de que lado você está. Eu preciso lembrar vocês que quando o apóstolo Paulo está falando sobre essa guerra, entre aspas, aqui, sobre o Cristo assentado à destra de Deus Pai e os principados e potestades, ele começa orando o seguinte, eu vou lembrar aqui: eu peço que ele, quem? O Senhor, ilumine os olhos do coração de vocês. Eu peço que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, meus irmãos, nós entendemos a iluminação dos olhos do nosso coração, a esperança da vocação, a riqueza da glória. É muito importante para nós assumirmos nossa responsabilidade. Mateus 5,14. Eu sou relevante, sim. Nós como Igreja One, temos que não parar de ter medo de ser significante. Nós como Igreja One, meus irmãos, temos que parar de ter medo você quer cursar medicina, curse e passe em primeiro lugar. Ah, Davi, mas e ser missionário? Tá bom, pode ser também, mas você também pode ser médico. Você pode ser advogado também. Ah não, Davi, eu não quero ser o primeiro lugar na USP, porque Deus me chamou para ser o último. É uma péssima exegese que você fez do texto. Está faltando hermenêutica. Meus irmãos, nós temos que... isso não é problema da Igreja One, não. Isso é problema da igreja. Nós temos que parar de ter medo de ser relevante. Porque atrás desse medo é um medo de se perder. Quando você fala assim, não, Davi, eu não quero ser relevante, porque Deus me chama para ser o último. Atrás disso, muitas vezes, tem o medo de se perder. Meus irmãos, ser luz não nos faz se perder, nos faz expor o que Deus está fazendo. Mas agora, se perdeu, a pergunta é: luz de quem? Eu quero que você abra em 2 Coríntios 4, que a gente entra no nosso terceiro ponto. Luz de quem? Me dá mais 5 minutos aí, Dani. Quando nós temos medo de ser luz, por trás desse medo tem uma pergunta: luz de quem? Luz de quem eu tenho sido? E olha que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse o quê? Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu aonde? Misericórdia, gente.
Olha o que o apóstolo Paulo está falando. O Deus da criação, que falou, e haja luz, ele olha para cada coração e fala, e haja luz. O Deus da criação é o seu Deus. O Deus que fez a luz, não só essa luz, mas também os luzeiros, é o mesmo Deus que olhou para cada coração dos eleitos e falou, haja luz. Haja luz no seu coração. Haja luz no seu coração, Moisés. Haja luz no seu coração, Matos. Vocês entendem o poder disso? E olha o que ele fala, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ó, meus irmãos, há uma fonte aqui muito clara. Aí olha o que ele fala aqui. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Então, quando nós lemos o Senhor Jesus falando sobre a Igreja One São Paulo, que Ele falou para os seus discípulos naquele monte, Igreja One São Paulo, vocês são luz, nós nunca podemos esquecer que somos barro. Porque se nós guardarmos o fato de sermos barro, né, bem-aventurados os humildes de espírito, se nós guardamos as bem-aventuranças e nós sabemos muito bem que somos barro, quando o Senhor coloca um tesouro dentro de nós, nós não temos medo de expor esse tesouro. Por trás do medo de expor a luz, tem a pergunta, de onde vem essa luz? Em outras palavras, pegando a alegoria que o apóstolo Paulo usa aqui sobre tesouro e barro. Por trás do medo de ser tesouro, tem a pergunta, será que eu não estou achando esse vaso bonitinho demais? Será que eu não estou achando esse vaso uma relíquia? Será que eu não estou achando esse vaso de barro mais valioso do que o tesouro? Meus irmãos, por trás da diretiva do Senhor, seja luz, está algo muito claro, você é barro e eu sou luz. Por trás da diretiva, seja luz, está muito claro que a igreja é como uma intercessora, está muito claro que nós somos como aqueles que imitam. Eu já falei durante o sermão, nós somos tradicionais. Nós lemos uma Bíblia que foi escrita há muito tempo, ela continua fresca. Então nós temos o quê? Que imitar isso aqui. Então quando eu sou luz para São Paulo, eu sou apenas um imitador. Você quer ser luz para São Paulo? Você vai ter que aprender a imitar. Você vai ter que imitar aquele que é a verdadeira luz. Quando falamos sobre a Igreja One São Paulo ser luz, estamos apenas querendo passar a imagem da verdadeira luz. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou muito afim, eu estou com muita fome, eu estou com muita vontade de ver nós, como igreja aqui em São Paulo, sendo violentos no nosso testemunho. Sendo violentos no nosso testemunho interno, ou seja, uns para os outros. Falamos disso, né? Quando falamos de ser sal e luz, mas também sermos violentos de resplandecer no meio desse túnel escuro que o homem passa. A vida do homem, meus irmãos, é como um túnel escuro. E nós somos como um luzeiro no meio desse túnel aqui. Então nós podemos caminhar para frente porque nós estamos de alguma maneira guiando o aspecto moral, de alguma maneira conservando o aspecto moral. Então nós podemos dar um passo a mais como humanidade. Meus irmãos, creio eu, na Bíblia não diz isso, mas se não fosse a igreja, não teria esperança. Nós conservamos a criação até aquele dia, de alguma maneira. Até aquele dia que o Senhor virá. O dia que será bênção para uns, mas ira para muitos também. O dia do Senhor será bom para alguns, para outros não.
E nós, de alguma maneira, estamos conservando esse mundo até aquele dia. Então, meus irmãos, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós somos iluminados pelo mesmo Deus que diz: das trevas resplandeça a luz. O Senhor ilumina o nosso coração. E nós precisamos guardar muito bem que nós somos vasos de barro, para compreendermos que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Como eu falei, meus irmãos, a igreja é agente de luz por imitação e não por autenticidade. Eu não preciso inventar a roda, eu não preciso inventar o que é ser luz, é só eu ser luz. Eu não preciso ser o maior teólogo. Você pode ser uma irmã de oração e você será luz. Você não precisa ser o maior expert em eclesiologia. Você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ah, Davi, mas eu não sei quem é Kevin Van Hooser. Mas você tem uma Bíblia, você sabe quem é Jesus. Ó, meus irmãos, há uma ênfase sobre a Igreja One São Paulo de ensino, e eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito feliz, eu creio que Deus vai levantar muitos teólogos aqui. Nós não temos medo disso, porque isso é ser luz na academia. A teologia precisa de luz. A academia precisa de luz. Então eu estou com muita expectativa por Deus ter caído em uma academia em Asbury. Em um tempo onde todos falam: a teologia é fria, Deus cai em Asbury. Deus podia ter caído na Igreja One porque a gente é carismático. Mas Deus caiu em uma faculdade onde o sermão é lido. Então eu creio que Deus pode levantar teólogos aqui. Ah, mas meus irmãos, ser teólogo não é ser luz, é ser teólogo. Ser discípulo é ser luz. Deus não subiu com os teólogos, Deus subiu com os discípulos. E podemos ser luz porque temos luz dentro de nós. Para a gente encerrar, abre comigo 2 Pedro 1. Tá legal até aqui, gente? Eu tenho orado, meus irmãos, para que Deus exponha cada um de vocês. Não é expor, sei lá, eu vou ser exposto ministerialmente. Não, é ser exposto na sua família. É ser exposto na sua casa. Você que tem, sei lá, um irmão que não é crente. Você que tem um tio que não é crente. E não é só para converter o seu tio, não. É para ser um testemunho violento dentro da sua casa. Ah, Davi, eu tento ser crente na minha casa, mas eles não se convertem. Deus não te chama apenas para converter alguém, Deus te chama para ser luz. O Espírito convence, você resplandece. Cada um faz o que foi chamado para fazer. Amém? Você não é o Espírito Santo. Davi, eu tentava ser crente na minha empresa, mas eu desisti. Por quê? Porque eles são ruins, eles não se convertem. Meu irmão, nós não fomos chamados para converter a empresa, nós fomos chamados para ser luz dentro da empresa. E como? Falando, cantando música do Unsounds alta para todo mundo ouvir? Não. Guardando a sua moral, sendo íntegro, sendo gentil quando pode, dando a segunda face quando pode, pedindo perdão, sendo amoroso, sendo benigno. E quando as pessoas perguntarem assim: que luz é essa, cara? Que coisa estranha que sai de você. Eu estava cortando o cabelo esses dias, eu não estou querendo me falar de mim, não. É muito ruim falar isso, né? Mas é porque... Ai, gente, vocês me conhecem. Eu estava cortando o cabelo, aí é outro cabeleireiro, não é o Pedro. Não é o Pedro, gente. Gente, eu sempre conto do cabeleireiro aqui, né? Aí eu falei pro cabeleireiro: não, minha esposa vem aqui fazer unha no salão também. Aí ele: é da Ana. Eu falei: isso. Ele: senti uma luz em você, sabia? Senti um negócio. Aí ele pergunta tudo. A Ana volta, cadê a Ana? A Ana
Deus arrebatou, eu fiquei com medo. Aí ela volta para casa e ela fala assim: Davi, oi meu bem, pode vir. A gente está falando de você. Eu chamei a Ana, veio o Joe, gente. Misericórdia. O Joe é bonitinho, mas a Ana é mais, né, gente? Onde é que eu tava? Aí ela volta e ele me encheu de perguntas, que agora ele descobriu que a gente é crente, ele encheu de perguntas. E é isso mesmo, gente. A gente precisa... Eu sei que vocês têm muitas histórias parecidas, a gente precisa resplandecer. Mas e se ele não for para a igreja? E se ele não se converter? Meus irmãos, nós queremos que São Paulo inteira se converta. Mas pode falar? Não vai. Eu queria que as 20 milhões de pessoas da grande São Paulo se convertessem, porque nós estamos iluminando São Paulo. O Espírito sobre toda a carne. Eu creio em tudo isso, gente. O Joel 2 vai acontecer. Apesar de não ser sobre São Paulo. Então eu creio nos ajuntamentos, eu creio na conversão em massa. Mas de verdade, gente, 20 milhões de pessoas não vão se converter. Mas se 1 milhão, se 500 mil, ou sei lá, se um, ou se nenhum. A pergunta é, meus irmãos, e se ninguém se converter? Você ainda continua sendo luz? E se o seu marido não converter? E se seu filho não converter? E se seu patrão não converter, continuar sendo ruim com você? Isso não te tira a incumbência de ser luz. Isso não te tira a incumbência de você ser excelente. Meus irmãos, nós não adoramos a excelência, nós adoramos a Deus. Mas nós não somos contra a excelência. Deixa eu ler 2 Pedro, né? Falando um pouco disso, meus irmãos, eu preciso deixar isso bem explícito. Queremos ser a melhor luz que podemos ser no meio desse túnel escuro. Usando essa história como exemplo. Somos apenas um luzeiro. Foi muito bom, né, que eu fiz até somos apenas um luzeiro. Então há um túnel, somos esse luzeiro que eu falei. Mas meus irmãos, nós como uma comunidade cristã, nós não podemos cair na historinha que alguém inventou, que a gente vai mudar esse túnel, revitalizar esse túnel, deixar ele claro como o sol. Porque enquanto somos a lamparina do túnel, meus irmãos, nós colocamos nossos olhos para o fim do túnel. Uma igreja, meus irmãos, que é luz, creio eu que quanto mais luz nós somos, mais nós colocamos nossos olhos na verdadeira luz. Quanto mais luz nós somos na caminhada, mais nós podemos colocar nossos olhos no fim do túnel, ver a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Eu quero ler com vocês 2 Pedro 1, a partir do 16, para a gente orar e a gente ceiar junto à ceia do Senhor. A ceia fala, meus irmãos, sobre essa luz. A ceia fala sobre a verdadeira luz. E olha o que Pedro nos diz, a partir do versículo 16 de 2 Pedro 1. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Como eu falei, meus irmãos, a engenharia do homem não promove em nós o que o velho papel gera em nós. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Presta atenção aqui.
Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Meus irmãos, nós vamos nesse túnel escuro, sendo a melhor luz que podemos ser, porque sabemos que um dia o túnel vai acabar, e será dia. Enquanto a luz dos homens não volta para reinar a partir de Jerusalém, nós fomos chamados para imitá-lo. Enquanto a luz não se assenta sobre o seu trono em Jerusalém, nós estamos como quem pregando uma mensagem: mundo, um dia vocês verão a verdadeira luz. Vocês podem até estar vendo uma luz, tem algo diferente em você. Ah, meu irmão, ah, cabeleireiro, um dia você verá a verdadeira luz. Ah, patrão, ah, filho, ah, pai, ah, vizinho, um dia você verá a verdadeira luz. Eu amo a igreja, meus irmãos, porque elas me lembram alguém. As igrejas me lembram alguém, mesmo nas suas imperfeições. Deixa eu falar uma coisa. Vocês, nós somos imperfeitos. Temos imperfeições. Temos coisinhas, as coisinhas do ano. Temos coisinhas que me irritam profundamente. Tem noite que eu acordo querendo ir embora e durmo. Eu acordo querendo ficar. Eu durmo querendo ir. Não, Deus, não dá, o ano não dá, não. Aí eu acordo, não tem nada como o ano. Você se identifica comigo? A gente dorme assim. Por que o ano é assim? Aí eu acordo. Deus, obrigado, não há nada como o ano. No céu, na terra e debaixo da terra. Nós temos as nossas caraquinhas, meus irmãos, mas vocês, de alguma maneira, me dão esperança para o dia que eu verei a verdadeira luz. Esse chamamento de Mateus 5,14, meus irmãos, não é apenas um testemunho missiológico, mas é uma esperança escatológica. A igreja anda sendo como um luzeiro que nos lembra, um luzeirinho que nos lembra, nos enche de esperança. Ah, um dia eu verei a luz verdadeira. Amém, meus irmãos?